Você sabia que parte das mulheres se arrependem após realizar uma laqueadura tubária? E aí, que opções existem? Meu nome é Luiz Henrique, sou médico diretor da Clínica Originari, sou ginecologista especializado em medicina reprodutiva. A laqueadura tubária é um método contraceptivo definitivo, ou seja, ele é muito eficaz contra a gravidez, mas ele impede que a mulher consiga engravidar naturalmente, uma vez que ele é realizado. Cerca de 20 a 30% das mulheres se arrependem após realizar uma laqueadura tubária, porque a vida é dinâmica, outros parceiros aparecem, outros planos acontecem na vida das pessoas, isso é esperado, né? E o método contraceptivo definitivo tem esse ponto negativo. Por isso que o primeiro passo é sempre discutir muito bem com seu médico, com seu parceiro, se você vai ou não por esse caminho de contracepção, de anticoncepção. Mas uma vez que você já fez a laqueadura e deseja engravidar, quais caminhos existem? Um dos caminhos é a reversão da laqueadura. É um procedimento cirúrgico que pode ou não ser realizado a depender de alguns fatores. E o outro caminho é a fertilização in vitro. Mas vamos falar primeiro sobre esse procedimento cirúrgico de reanastomose tubária. Esse procedimento ele pode ser realizado a depender de como foi feita a sua laqueadura. Se o médico cirurgião retirou toda a sua tuba uterina, e não é errado fazer isso, é uma técnica adequada. Não é possível mais restabelecer essa tuba uterina se ela não está mais lá. Só que uma outra técnica consiste em tirar só um pequeno pedaço da tuba uterina. E daí sim é possível restabelecer a anatomia. Quando que essa cirurgia é recomendada? Mulheres com menos de 35 anos, quando o tempo de cirurgia não é tão prolongado, quando a gente sabe que o parceiro tem uma boa qualidade seminal e quando a gente sabe que a mulher tem um útero saudável que pode engravidar e levar uma gestação adiante. Mas mesmo quando bem indicada, a reversão de laqueadura é uma técnica que frequentemente não traz os resultados desejados. Mais ou menos 50% das mulheres não conseguem engravidar mesmo após a cirurgia. Existe também um outro risco associado, que é um aumento do risco de gravidez ectópica. O que é isso? É quando o embrião implanta na tuba uterina. Então, por existir uma cicatriz dentro da tuba uterina, essa tuba talvez não consiga transportar o embrião de forma adequada para dentro do útero, que é onde a gestação precisa acontecer. Essa gestação instala-se na tuba uterina. Não é infrequente o tratamento da gestação ectópica ser um outro tratamento cirúrgico no qual a gente precisa retirar a tuba uterina e às vezes pode ser uma cirurgia de urgência. O aumento de risco de gestação ectópica pode ser mais ou menos significativo a depender de onde foi feita essa reanastomose, mas dependendo da localização, o risco é de cerca de 20%, ou seja, de cada 10 mulheres que fazem a reanastomose tubária, 2 têm uma gestação ectópica. Portanto, essa é uma técnica recomendada para mulheres que são mais jovens, porque elas têm mais tempo ao longo da vida para a gravidez voltar a acontecer, e que tenham todas essas condições adequadas, tanto em relação à qualidade do sêmen do seu parceiro, quanto à qualidade do seu útero e outras condições que seu médico vai poder avaliar antes de indicar um caminho ou outro. Vamos falar um pouco sobre o outro caminho, a fertilização in vitro. Fertilização in vitro foi uma técnica que foi desenvolvida ao longo das décadas de 70 e 80 com o objetivo de tratar inicialmente aquelas mulheres que tinham fator tubário. O que é isso? São mulheres que têm tubas uterinas que não funcionam adequadamente, o que é exatamente o caso da laqueadura tubária. Existe até um filme, se você quiser assistir, que se chama Joy. Ele está em algumas plataformas, é um filme muito bem feito e que conta a história do surgimento da fertilização in vitro. Recomendo, vale a pena assistir. Na fertilização in vitro, estimulamos os ovários para extrairmos, coletarmos uma grande quantidade de óvulos. Esses óvulos são então fertilizados dentro de um laboratório e não na tuba uterina, que é onde acontece a fertilização natural. Une-se óvulo e espermatozoide e formam-se embriões. E daí a gente não precisa da tuba uterina para transportar esse embrião até a cavidade uterina. A gente simplesmente coloca um embrião através de um catéter, é um procedimento simples, indolor,
A gente coloca o embrião dentro do útero e depois de 10 dias a gente sabe se esse embrião implantou, se a gente tem um teste de gravidez positivo ou não. Portanto, a fertilização in vitro é a solução para aquelas mulheres que não têm tubas uterinas saudáveis, seja por alguma doença que acometeu as tubas uterinas, ou seja, pela laqueadura tubária. Portanto, se você fez laqueadura e se arrependeu, converse com um médico especialista em medicina reprodutiva, que ele vai discutir com você as suas condições, ele vai avaliar a sua idade, a sua reserva ovariana, as condições do seu útero, da qualidade seminal e sugerir um caminho que faça sentido para você, ou a reversão da laqueadura ou a fertilização in vitro. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato e não deixe de nos seguir em nossos diferentes canais. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.